Olá, muito boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes e queridas crianças. Aqui fala o radialista e pesquisador Antônio Carlos Valente de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil. Hoje é quinta-feira, são 22 de maio de 2025, estamos com uma temperatura de 12 graus, céu limpo e uma temperatura de 12 graus, um pouquinho frio já, né? É uma satisfação renovada estar com os senhores nesta noite, tomando, evidentemente, meu chimarrão. O meu inseparável companheiro, o chimarrão. Hoje eu trago para os senhores a crônica que eu gravei ontem, de autoria do querido escritor santanense Luciano Machado, intitulada, essa crônica, ela intitula-se A Raça Negra. Mas houve um probleminha técnico, e aí precisamos tirar do ar a gravação, né? Ela passou a apresentar um problema técnico, e aí eu tirei do ar. Por conseguinte, hoje, resolvido o problema, estou retornando com a mesma crônica, vou apresentar para os senhores a crônica de autoria do escritor e cronista santanense Luciano Machado, que tem por título A Raça Negra, uma homenagem a todos os nossos irmãos negros, né? E o Luciano Machado escreveu essa crônica e está publicada no seu livro A Casa de Davi. O Luciano publicou este livro no ano de 2019. Né? E uma das crônicas é A Raça Negra. E o Luciano Machado diz assim, na crônica: Minha avó Ana Maria Araújo Machado, mãe de meu pai, era negra, e seu marido e meu avô Lucas Machado era branco. Assim como era meu pai, sou mestiço, meio negro, meio branco. Sempre convivi com negros e mulatos desde a minha infância e me criei entre negros e brancos. Sempre formamos, negros e brancos, uma irmandade como colegas de infância, de escola, de juventude, de quartel, de trabalho e socialmente até hoje. E me considero um descendente da negritude por parte da minha avó e de seus ancestrais. Nós, a quem chamam de afrodescendentes, pertencemos a um espectro de várias tonalidades de pele, do mais claro ao mais escuro. Não é, pois, sem razão que os negros puros ou mestiços de todas as tonalidades sejam meus irmãos de raça. Negros ou descendentes da raça negra, temos a nossa participação em tudo, na cultura, no esporte, na arte, na música, nas ciências e nas letras. E hoje somos tratados com o devido respeito e escolhidos para o desempenho de papéis importantes por indicação da maioria dos brancos que detêm o poder e o comando das instituições. Não pelo fato de só agora os brancos haverem percebido que os negros são bons em tudo que fazem. A propósito, recomendo o filme O Livro de Eli, interpretado pelo premiado ator e produtor negro norte-americano Denzel Washington. Porém, para se redimirem de tê-los deixado por tanto tempo à margem dos registros do protagonismo histórico, como foi o caso da sua participação em troca da liberdade de sua condição de escravos, como heróis anônimos na Revolução Farroupilha, quando aqueles lanceiros negros foram traídos por seus chefes brancos, atacados de surpresa e mortos no criminoso massacre de Porongos. E também em outras revoluções e na Guerra do Paraguai,
quando foram alistados compulsoriamente como voluntários da pátria. Leiam o livro História Regional da Infâmia, do nosso conterrâneo, escritor, jornalista e historiador Juremir Machado da Silva, sob a promessa de que, se sobrevivessem, obteriam a sua liberdade. Hoje temos a comprovação, prossegue o escritor Luciano Machado aqui na sua crônica, hoje temos a comprovação mundialmente reconhecida da qualidade moral, intelectual e administrativa de um presidente negro, Barack Obama, que governou um dos países historicamente mais racistas da América e do mundo, e, a seu exemplo, através do convívio pacífico, democrático e fraterno, outros indivíduos da raça negra têm demonstrado em todas as áreas do conhecimento a sua capacidade, inteligência, talento e sabedoria. É bom lembrar, ademais, que os negros, quando exerciam seu domínio sobre outras raças, leia-se O Ciclo das Raças ou Cosmogênese, pelo escritor árabe Dr. Jorge Adom, consideravam-se com orgulho uma raça superior. Através de seus descendentes, homens e mulheres espalhados pelo mundo, os indivíduos da raça negra há séculos vêm se destacando nas artes, nas ciências e nas letras. Desde os tempos de Jetro, o sacerdote negro de Midian, pai de Débora, sogro e mestre espiritual de Moisés, que o encorajou a voltar ao Egito e libertar o seu povo, levando-o para Canaã, ou Terra Prometida. Entre os descendentes da raça negra estão algumas figuras conhecidas, tais como o escritor francês Alexandre Dumas, Castro Alves, Joaquim Nabuco, Cruz e Souza, José do Patrocínio, Rui Barbosa e Machado de Assis, reconhecido universalmente como um dos maiores escritores de todos os tempos e homenageado ainda hoje em vários países, fundador e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Que belíssima crônica, em homenagem à raça negra. A Raça Negra, a autoria do escritor santanense Luciano Machado, e está no seu livro. A Raça Negra está neste livro do Luciano, A Casa de Davi, publicado em 2019. Vou servir um mate e vou apresentar as minhas reflexões, as minhas considerações finais em cima desta grande crônica a crônica do escritor santanense Luciano Machado. Aqui o Luciano Machado, ele traz, uma informação interessante quando ele diz que o sogro do profeta Moisés, que se chamava Jetro, era negro. Que interessante, né? E isso está lá no livro de Êxodo, na Bíblia Sagrada, né? E eu, como estudioso da Bíblia Sagrada, gosto de ler a Bíblia, eu gosto muito de ler a Bíblia, estudar a Bíblia diariamente, e eu conheço a história de Moisés profundamente. O sogro de Moisés se chamava Jetro. E aqui o Luciano disse que ele era negro, não sabia disso, né? Interessante essa informação, né? Jetro estava sempre aconselhando Moisés, orientando Moisés. Moisés foi um dos heróis da Bíblia Sagrada, um espetacular personagem da Bíblia Sagrada, né? Seu sogro era negro. Interessante isso aí, né? Uma vez eu li uma reportagem de um erudito, de um teólogo, um estudioso, de que um dos filhos de Noé,
Noé, né, que construiu a arca, aquele barco, e salvou a sua família, quando houve o dilúvio, quando o mundo acabou com água, lá no início, né, da civilização, que está na Bíblia, no livro de Gênesis. E o Noé levou os seus 3 filhos e as suas noras para dentro da arca e um casal de animal, cada casal de animalzinho, para se salvarem, porque as pessoas, as outras, não acreditaram que havia o dilúvio e morreram, né? Deus ajustou contas com a humanidade. Mas aí eu li um estudo de que dos filhos de Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, de que o Cã era negro, e é daí que vem a raça negra. Um dos filhos de Noé, o Cã, seria negro. Não é? E a população negra, ela optou por morar e residir, né, se estabeleceu no continente africano, na África, né, onde predomina a raça negra, a raça preta. Um dos filhos de Noé, o Cã, seria negro, e através dele veio a nação, né, dos cananeus, dos cusitas de Canaã e dos cusitas, né? Isso é a raça, a descendência de Cus, né, que vem de Cã e que seriam negros, né? E de onde de onde vem a raça negra, é uma das versões, né? Uma das explicações que existe, que tem mais de uma, para a origem da raça negra. E agora interessante essa colocação do Luciano Machado, que é um intelectual respeitado, aqui na sua crônica, de que Jetro, o sogro de Moisés, da Bíblia Sagrada, era negro. Tá? E aí o Luciano nos traz aqui, analisando figuras importantes, Machado de Assis, o maior escritor brasileiro, grande clássico da literatura brasileira e um dos maiores escritores do mundo, do Brasil é o maior até hoje, era negro. A sua mãe, a sua avó inclusive, tinha sido escrava. Tá? E o Machado de Assis, que fundou a Academia Brasileira de Letras, era negro. Que interessante, né? Que maravilha. E o Luciano nos fala aí, no Barack Obama, presidente norte-americano, um excelente presidente americano, que eu admiro e sempre admirei, era negro. Ele e a sua esposa era bem pretinha, tinha doutorado, tinha pós-doutorado, né? Comandaram os Estados Unidos, o país mais poderoso do mundo e sempre foi um país racista, pois foi um tapa de luva no racismo. Barack Obama, negro, ele, a sua esposa, seus filhos, grande presidente, um presidente extraordinário, né, que eu admiro. Né? Interessantíssimo isso aí. O Assis Chateaubriand, que foi um grande empresário das comunicações do Brasil, foi dono dos Diários Associados, né? Primeiro canal de televisão no Brasil, dono da revista O Cruzeiro, dono de jornais, dono de uma rede de emissoras de rádio, lá na década de 40 até a década de 60, Assis Chateaubriand. Quando entrava um repórter novo para trabalhar nos seus jornais, o Assis Chateaubriand chamava o repórter e dava de presente um livro do Machado de Assis. Quer escrever bem, ter um bom português, para escrever as tuas reportagens, tem que ler Machado de Assis. Maravilha, né? Machado de Assis era negro. Né? E o Luciano fala no escritor francês Alexandre Dumas, né? Se escreve Alexandre Dumas, mas é francês, Alexandre Dumas. Né? O pai e filho eram escritores, inclusive o pai o Alexandre Dumas, pai, era um general e era negro, né? Era mulato, né? Por isso o Luciano Machado faz uma referência a ele. 2 intelectuais mundialmente reconhecidos até hoje, né? Maravilhosa essa crônica, né? Então, a minha homenagem à raça negra, assim como o Luciano homenageou, eu tenho grandes amigos na raça negra, grandes, e eu cito aqui o rei do futebol, o Pelé, que foi o gênio do futebol, um sujeito talentosíssimo. Pelé, né, um sujeito que nunca fumou, que nunca bebeu, uma vida disciplinada, né? Acho que não vai ter outro jogador igual o Pelé. Igual o Pelé, o gênio do futebol,
né, que nos deixou faz pouco tempo, negro, né, um malabarista com a bola, né, figura extraordinária, a arte do futebol, né, a ciência do futebol. O Pelé tinha nos pés, né, Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, negro, né, grandes atores hoje das novelas da Globo. Hoje a Globo, inclusive, está usando bastante ator e atriz negros nas suas novelas, né? Milton Gonçalves, Ruth de Souza, né? É maravilha, né? Grande talento, né? Artistas negros, né? Na música, aqui no Rio Grande do Sul, tivemos Lupicínio Rodrigues, um compositor da dor de cotovelo, o maior sambas que o Lupicínio compôs, obras-primas, né? A obra musical do Lupicínio, verdadeiras poesias, né? Lupicínio Rodrigues, negro, natural de Porto Alegre, né? Por exemplo, aquela música Vingança, né? Eu gostei tanto, tanto quando me contaram que te encontraram chorando e bebendo na mesa de um bar. E que quando os amigos do peito por mim perguntaram, um soluço cortou sua voz e não lhe deixou falar. Que maravilha, né? Esses moços, se soubesse o que eu sei, não amavam, né? Não passavam na vida o que eu passei. O amor, né? Que o amor, amar é maravilhoso, mas amar está muito perto da dor. Inclusive dizem que quando a gente se apaixona, começa, às vezes, o sofrimento, preocupação. E há casos, inclusive até de ciúme, né? O amor dói, né? Claro que a gente tem que ter cuidado, porque ele não enverede para o lado doentio. Mas inspirou músicas maravilhosas, e Lupicínio foi um desses grandes nomes da composição, poeta maravilhoso por excelência, né? Negro. Então, eu quero aqui me somar a essa homenagem do Luciano Machado. Eu tenho muitos amigos negros, irmãos, todos somos iguais, ninguém é melhor do que ninguém. Como dizia o Neymar de Barros naquele livro Deus Negro, né? Quem é que garante que Deus não poderá ser negro? A história do racista que, quando chega no céu, na hora do julgamento, quando Deus é chamado lá no trono para começar o julgamento, Deus é negro. Quem é que garante que poderá não acontecer isso? Claro. Deus, todos somos iguais perante Deus. Deus criou as raças diferentes, como criou flores brancas, rosas vermelhas, variedades da pele dos animais, o pelo dos animais, tudo. Há uma variedade na natureza. E a raça humana também. Tem o negro, o preto, o branco, o amarelo, o japonês, variedades. A vida fica mais bonita. É isso aí. Então, a minha homenagem aos meus irmãos negros de Santana do Livramento. E eu encerro esse comentário aqui em cima da belíssima crônica, maravilhosa crônica do escritor santanense Luciano Machado, grande intelectual, que homenageou a raça negra com essa sua crônica, mandando um abraço para dois grandes amigos meus em Livramento. Vou mandar um abraço para o meu amigo professor de português, advogado, né? Ele é professor de português, formado em letras, é formado em direito, é advogado, né? É poeta, escritor, historiador, né? É cantor, é sambista, é carnavalesco na Escola de Samba Tradição, né? É radialista, poeta, ele foi vereador, foi presidente da Câmara de Vereadores de Livramento, assumiu a prefeitura, foi prefeito em exercício por alguns dias, quando era presidente da Câmara. Ele foi candidato ao Senado, fez mais de 100 mil votos para o Senado, né? Jogador de futebol, foi craque de bola do Esporte Clube 14 de Julho aqui de Livramento, né? O meu querido amigo, doutor João Batista Conceição, foi diretor do DAI, do Departamento de Água e Esgotos, foi diretor-chefe do Departamento de Cultura de Livramento da Prefeitura, intelectual, tá? Escritor, já publicou livros, inclusive com a história do 14 de julho, onde ele jogou, onde foi centroavante, né? João Batista Conceição, professor e advogado. Meu grande abraço, meu amigo. E também mandar um abraço
para o meu amigo tenente da Brigada Militar, hoje da Reserva Remunerada, aposentado, o tenente Vilmar Medeiros, grande poeta, escritor também, com livros publicados, né? Foi presidente do clube da Associação dos Subtenentes e Sargentos da Brigada Militar, o Sargentão, um homem com uma folha de serviços prestada à comunidade. Tenente Medeiros, poeta, escritor, né? Meu querido amigo Vilmar Medeiros, meu abraço. Tenente Medeiros, poeta, grande jogador de truco, brigadiano aposentado, foi um excepcional brigadiano, né? Sargento, tenente da brigada do 2º RPBOM, foi fuzileiro naval da Marinha, pessoa espetacular. Tenente Medeiros e doutor João Batista Conceição. Um abraço aqui do radialista Antônio Carlos Valente e também do escritor Luciano Machado, autor da crônica A Raça Negra. Uma boa noite a todos, um abraço, que Deus abençoe a todos nós e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço aqui do Antônio Carlos Valente, de Santana do Livramento. Tchau, pessoal. Vou continuar tomando meu chimarrãozinho. Aqui, vou encher aqui o matezinho, Tá, pessoal? Tchau.